Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. Estamos no centro de São José dos Campos e quando a gente fala no centro, vem sempre aquela sensação de nostalgia, né? Mas muito além das recordações, a região vibra com forte comércio e une gente de tudo quanto é lugar da cidade. Quem é que resiste às compras no calçadão ou ao pastel no mercadão? O coração da cidade é cenário de diferentes visões de mundo, é plural. Paisagens do passado e do presente oscilam entre memórias históricas e afetivas e o cotidiano da vida real. E falando em paisagens, a gente começa o programa de hoje na Orla do Banhado, cartão postal de São José dos Campos, que faz parte do centro e da cidade inteira. Praças, igrejas e prédios são testemunhas de acontecimentos que contam histórias até hoje. Assim, a trajetória do Nilton, um comerciante de sucesso da região que coleciona memórias que fazem parte da história do centro, como as lojas Urjat e Tarzan, negócios de família. Papai trabalhava numa indústria chamada Facite, era uma empresa sueca. E eles quiseram ampliar as vendas. Como o São José fica no centro, ele descia para Caraguá ou ia para Campos, sul de Minas, e para ele facilitou muito. E por isso que nós mudamos para cá. Eu e o Wilson, quando viemos para cá, nós sentimos a necessidade aqui de abrir uma assistência técnica em eletrônica. Papai, como trabalhava no centro da cidade, ele achou um ponto comercial na rua Rubião Júnior 218. Hoje é a Casa do Rádio. Lá foi o início. A especialidade do meu irmão, que é o conhecido Tarzan, em eletrônica, ele consertava rádio de automóvel, que São José dos Campos não tinha, nem no Vale. Foi quando abrimos pequena loja, o pessoal começou indicar, sabe, sobre o conserto dos rádios de automóvel. Chegou num momento que nós já estávamos com 23 empresas e sentimos a necessidade de ampliar. Foi quando o Tarzan montou a loja eletrônica e eu fui ali na Francisco Rafael 418. No passar do tempo, devido ao nosso trabalho, começamos a ampliar com mais funcionários, sentimos necessidade de um local maior. E foi quando nós encontramos na Rubião Júnior 448, que é a Urjat. O que quer dizer a Urjat? É União e Representação Joseense de Assistência Técnica. Foi quando surgiu a força realmente da Urjat, que até hoje é muito conhecida, né? São 60 anos que nós estamos no mercado. Depois da fase sanatorial, São José se expandiu. Indústrias e comércios se multiplicaram e o centro se tornou palco de novos hábitos e tipos sociais. Nilton cresceu e viveu na região central por muitos anos. Ele relembra uma época de festividades e de vida noturna, que hoje dá lugar ao agito do comércio, mas que ainda preserva tradições e belas paisagens. Eu morei ali na Conselheiro Rodrigues Alves, 170. Foi uma casa que meu pai mesmo construiu, até um sobrado de esquina, até hoje tem. E era muito bom, muito gostoso, porque naquela época, você saía à noite, não tinha perigo. Ia encontrar com os amigos, vamos em bailinho. Como eu morava no centro, a gente participava muito no centro. Na Rua 15, era onde que os jovens também se encontravam e ficava passeando, viu? Na praça, aquelas coisas todas. E também tinha uma outra coisa, era onde que você se reunia para combinar onde que nós vamos hoje. Você ia a pé. Eu falo, você ia a pé, não tinha perigo. Ninguém, também era difícil o ônibus, os pais não tinham carro como hoje, mas nós andávamos, não tinha
Olha, era uma delícia. O centro da cidade, eu não saía de lá porque eu trabalhava. Depois, à noite, a gente se encontrava mais tarde, aquelas coisas. Éramos muito unidos, o pessoal daquela época, né? Jovens. A Associação Esportiva São José, tinha os bailinhos lá também, era a mesma turma. Onde que você viu? Era sempre aqueles mesmos amigos. Mesmo na Avenida São José, que depois abriram, não era todo aquela curva do S, não. Ela parava ali na rua onde que é a delegacia. Ela parava lá. E ia muito parquinhos infantis, né, de brincadeira. Ou tinha as festas também, juninas. Eles montavam as barracas lá que a gente via todo o banhado. E de madrugada, interessante, era uma coisa que eu também não acreditava. O orvalho que caía lá no banhado, ele ia subindo, com o vento, ela formava tipo de onda. Se você não conhecesse que era o banhado, você achava que era o mar. Mas era muito bonito, muito. Nossa, eu adorava aquele... O centro da cidade realmente foi, para mim, a minha juventude, a coisa mais linda que teve. A Rua 7, eu conheci a Rua 7 no início, né? Hoje aquele calçadão é maravilhoso. Grandes empresas estão lá. O movimento, se você vai num sábado, olha, é lotado. Sexta tarde, é lotado lá. O primeiro shopping de São José dos Campos foi o shopping do centro. Então, movimentava, tinha um cinema lá dentro, o teatro depois foi para lá também. A história do Newton e a famosa loja na rua Rubião Júnior se estendem à família como vocação. São personagens que a população reconhece ao longo de gerações, como gente competente, trabalhadora e referência na região. Não tem como não se emocionar com um relato sincero que Newton conta pra gente ao falar dos filhos e das conquistas da vida. Em 72 nós se casamos e ela era formada no magistério e ela deu aula até nascer nosso terceiro filho. A minha filha, Luane, ficou com a Urjat, ela que administra a Urjat. Como eu tive a oportunidade de colocar outras lojas, eu coloquei a Eletroservice, que é a Iane que administra. E depois eu coloquei a NJ Rodrigues, que é o Ian que administra. E isso daí foi a minha vida até hoje, né? Quero agradecer, fico muito emocionado. Essa oportunidade que você teve, que me deu, né, para mim contar a minha vida. Muitos me conhecem e sabe como eu cresci no comércio, mas ninguém procurou saber como eu trabalhei. Então, era uma vida muito dura, que eu queria crescer. Eu queria crescer com São José dos Campos. Emocionante conhecer da história do Newton, não é mesmo? Mas nosso passeio pela história não termina aí. No próximo bloco tem mais histórias do centro para você. Fragmentos da cidade resistem às transformações e permanecem vivos dentro da nossa memória. Só assim a gente fica sabendo que no centro já teve cinema de rua e até bicho preguiça na praça. Os moradores sentem as mudanças, mas relembram os bons momentos com muita saudade. Cada um de nós estabelece relações próprias com o lugar. A Dona Olinda, por exemplo, tem muita história para contar do bairro que morou desde sempre. Alguns desafios e dificuldades fizeram parte da trajetória da família, mas ela nos mostra que, apesar de tudo, foi e é muito feliz vivendo no centro de São José. A minha infância foi maravilhosa, eu nasci nesta casa, fui batizada nesta casa.
Com 6 meses, né? Pai, já faz 70, vai fazer 72 anos que estou aqui. E eu fui muito feliz aqui. A minha adolescência, quando eu era criança, fui muito, muito feliz aqui. Apesar de tanta coisa que nós passamos, a minha mãe, né? Meu pai abandonou minha mãe com 3 filhos. E minha mãe precisou trabalhar para a gente sobreviver. E a minha mãe construiu essa casa. Vivi aqui, gosto muito daqui. A casa da família, fruto do trabalho e esforço da mãe, foi só o comecinho de uma nova história, agora do jeito que a gente gosta, com romance e dias mais tranquilos. Passados-se os anos, a minha mãe casou novamente com o Carlos Frigi, uma pessoa maravilhosa, tinha um armazém na esquina. O casamento da mãe foi mesmo um divisor de águas. Além de um novo irmão, Dona Olinda ganhou um pai e um amigo. E é por isso que ela sempre se emociona ao falar desse tempo, repleto de dias felizes e mais um acontecimento marcante. Ele faleceu no dia do meu aniversário. Foi um padrasto, sim, foi muito mais que um pai para mim. Eu gostava muito dele, muito, muito, muito dele. Gostava demais dele. E a minha mãe nos deu um irmão, né, que eu tenho, que mora em Campinas, que é o Carlos Frigi. Lembranças de uma infância cheia de brincadeiras com os irmãos nas praças de São José dos Campos é o que não faltam nas memórias da Dona Olinda, que brincava na Praça do Sapo como se fosse o quintal da sua casa. Por ali, ela caminhou entre bichos preguiças e é testemunha de muitas curiosidades sobre esse e tantos outros lugares no centro. O meu jardim era o Jardim do Sapo e lá tinha o bicho preguiça. E tinha aí os sapos, todos eles espirravam água. E tinha um chafariz muito lindo, que depois tiraram o chafariz e fizeram um globo, né? E nós ficávamos muito ali. E ali era chamado Jardim do Sapo, mas ali tinha muito bicho preguiça. Uma vez eu estava passando, que eu estava indo para o Olavo Bilac, um bicho preguiça caiu. E na época tinha o seu Gerôncio, que ele tomava conta do ponto Biriba e ele que recolhia os bichos preguiça pelas costas e colocava na árvore. Depois a Praça Cônego Lima, ele é chamada Praça da Preguiça, mas porque lá ficam as pessoas, os aposentados, ficam sentados lá conversando, batendo papo e jogando. E a Praça Afonso Pena também é uma praça que eu também frequentava, porque lá tinha parquinho, a gente brincava no parquinho lá o tempo todo, né? Esquecia da vida lá. Era muito gostoso a Praça Afonso Pena na época que eu era criança. Dona Olinda, sempre muito sociável e determinada, tem muitos amigos. Começou a trabalhar cedo na Relojoaria Universal e foi muito dedicada aos estudos. Mesmo depois de formada, a paixão por trabalhar no comércio falou mais alto, sendo esse um caminho de muitas conquistas. Eu tenho amigos até hoje do primário. O meu primário foi maravilhoso. Eu fiz aqui onde é a Nossa Senhora Aparecida. Ali era a escola do Padre Fortunato. Depois eu fui estudar no Olímpico Catão lá na cidade. Depois eu fui para o João Cursino. Do João Cursino eu fui para o Olavo Bilac. E do Olavo Bilac eu fui para a faculdade. Aí terminei a faculdade em 77. E assim eu continuei trabalhando na relojaria. Não quis exercer profissão porque eu estava muito bem na loja. Eu gostava muito, gostava e gosto dos meus clientes. O início da Dona Olinda na Relojoaria Universal foi bem cedo. Ela trabalhou muitos anos no comércio e tem muita história desse tempo. Viu a loja crescer e conta que o fator sorte pode ter sido o empurrão que faltava para o negócio do senhor Hideto Sakuragi se destacar como um comércio de tradição no calçadão de São José. Meu irmão mais velho, o João Francisco, ele trabalhava na Relojoaria Universal. Ele começou com um relojoeiro, depois ele foi convidado para trabalhar e foi para a Relojoaria Universal, ali que é do lado do cinema, uma portinha pequena. Aí teve uma funcionária que casou e saiu, e eu entrei no lugar dela. Eu tinha 14 anos, então eu fiz 15 anos dentro da relojoaria. Aí o tempo foi passando, depois que ele foi crescendo, foi no dia que uma charrete passou e espirrou uma ferradura com 7 furos dentro da loja. Era meio-dia, estava eu e o seu Luiz Sakuragi. Nós pegamos essa ferradura e colocamos atrás tinha uma escada, assim, colocamos debaixo da escada. Que a loja era muito pequena. Dali ele foi crescendo. Eu tenho certeza que eles têm essa ferradura até hoje. E depois disso eu fiquei 22 anos no centro. Do centro eu fui convidada pelo patrão, pelo seu Alcides Sakuragi, para gerenciar o Center Valley. Isso foi no dia 4 de julho de 1987. O processo de desenvolvimento urbano exerceu uma mudança significativa na região central e principalmente na vida dos moradores. Dona Olinda tenta se acostumar com isso até hoje.
Ela conta a origem de muitos comércios e dos novos tempos no centro. Eu fiquei muito tempo ali, depois o que foi crescendo, o comércio foi crescendo, as pessoas começaram a vir da cidade de fora, e o calçadão crescendo junto. Você vê que o calçadão hoje parece 25 de março. Você vê que tem muitas lojas que não tinha antigamente. Lojas que montaram ali, você começa do calçadão da esquina do mercado até aqui na Rua 7, ali o Jardim do Sapo, acaba ali. Depois ele segue em frente e vai para o shopping do centro. Ali tinha uma livraria, chamava Livraria Guanabara, que era da família Sala, que eles venderam ali. Depois eles montaram aqui o shopping Sala, que você entra aqui e sai lá na Rua 7. O centro modificou muito, né? Eu sinto saudade das casas, das pessoas que moravam ali, né? Porque a gente conhece todo mundo. A minha casa tá resistindo. Pra cima é só comércio. Só tem uma amiga ali, a Edilene, que tem um salão e mora ali, né? Lá pra cima já não tem mais casa. Tem algumas pessoas que moram lá pra cima. Mas antigamente era uma delícia. À noite, assim, a gente ficava na calçada brincando, sabe? Meus irmãos, né? O João, o Fernando, a gente ficava brincando. E o Roberto sempre dava, que eu varria a calçada pra ele, dava um trocadinho pra gente. Era muito bom. São José era muito gostoso antigamente. O lazer é um importante momento para a população e para o desenvolvimento do bairro. O centro teve um período de ouro nesse quesito. A Rua 15 de Novembro era famosa pelo ambiente de paquera. A vida social era agitada antigamente. Dona Olinda frequentava muitos bares e restaurantes com os amigos e com a família. Foram muitos momentos de alegria e muita saudade. E como fã do rei Roberto Carlos, ela não se cansa de dizer: o importante é que emoções eu vivi. Aqui atrás da minha casa era o Formigão do Vale. E nós subíamos na casa para assistir jogo. O jogo. Depois o Formigão do Vale foi destruído, aí foi montado o Jumbo Eletro. E no sábado à noite, onde nós íamos tomar lanche? No Jumbo Eletro. Eu tenho um irmão mais velho, o João Francisco, ele faleceu com 52 anos. Eu estava em Portugal. Quando eu cheguei aqui, cadê meu irmão? A última foto que eu tenho com ele, ele e minha mãe aqui na saída. Foi muito triste quando eu cheguei, cadê meu irmão, né? Cadê meu irmão mais velho? Que ele namorava minha cunhada Nelma, que morava em Santana, e daí, antigamente, você para ir no cinema tinha que levar alguém junto. Aí, depois, na hora que ele ia levar a Nelma lá em Santana, eu ia junto. Mas na volta eu fazia ele pagar uma pizza no Santa Helena. O Santa Helena foi um dos restaurantes mais famosos de São José. Que era maravilhoso, maravilhoso. A pizza lá não tinha igual. Ali na Rua 15 tinha uma rádio, o Rádio Clube era ali. A gente subia a Rua 15, descia a Rua 15 todo domingo, né, de noite. Pessoal, os homens ficavam na calçada e as mulheres andando para lá e para cá. Nossa, mas o tempo passa, muito, muito maravilhoso. São José era muito bom, bom demais. Eu vivi mesmo. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai ouvir mais histórias do centro em forma de poesia. Voltamos já! O centro sempre foi um espaço de grande movimentação social e cultural da cidade. Muitas experiências vividas com o comércio da família, com a comunidade local e com o cotidiano do bairro são relações para guardar no coração e até mesmo usar como fonte de inspiração para novas histórias. Hoje, o centro é muito conhecido pelo forte comércio de rua, mas antigamente a vida cotidiana era bem menos corrida. Os moradores tinham trabalho, estudo e lazer, tudo na mesma região, e foi assim que a Daniela cresceu no bairro. As recordações da infância parecem vivas quando ela relembra da loja do pai, do sábado na biblioteca com a mãe e até da piscina no calçadão. Vamos conferir essas histórias? Eu tenho muitas recordações do centro. Durante a semana, o centro era cotidiano mesmo para mim, né? Meu pai sempre trabalhou no centro. Ele fala que desde 6 anos, 7 anos, ele vendia gibizinho. Depois ele vendia aquelas garrafas de leite, porque era de vidro.
E aí mais pra frente o tio dele, né, um pouco mais velho que ele, uns 10 anos, convidou ele para trabalhar na loja com meu pai ia trabalhar com ele na loja de ótica. E aí ele começou lá fazendo alguns serviços e acabou gerente, e depois ele montou a ótica dele. Isso já tem mais de 55 anos, claro. E aí eu cresci ali com meu pai, porque ia pra escola, minha escola é Olavo Bilac Centro. Aí às vezes meu pai ia me buscar, e aí para esperar minha mãe chegar do trabalho, minha mãe era professora na rede pública, virava e mexia, eu estava ali com meu pai, e a gente acabava ajudando desde pequeno também, porque o comércio tem muito isso, esse negócio de família, né? E eu cresci ali na ótica, ou estava na escola ou estava com meu pai ali no calçadão. E era muito gostoso, porque final de semana, quando minha mãe não estava trabalhando, no sábado ela levava a gente na biblioteca pública, a biblioteca abria aos sábados. E aí eu lembro aquele chão delicioso de madeira, uma mesona assim, podia ter acesso aos livros, a gente pegava o livro, aquele cheiro, sabe? Eu não esqueço. E aí tinha sempre um teatro de fantoche, de marionete, sempre alguém fazendo uma contação de história. E aí a gente ia pro calçadão esperar o meu pai fechar a loja. E ali a gente brincava no calçadão, ficava algumas horas ali ainda. Então a gente ficava do meio-dia às 3 ali brincando no calçadão mesmo. Se chovia, virava piscina, a gente nadava e era bem gostoso. Era muito bom e eu tenho essa lembrança muito forte. Domingo meu pai levava a gente no Mercadão e aí tinha aquelas figuras que sempre estavam no centro, que eu já tinha amizade, sabe? O tio da pipoca, era sempre o tio da pipoca, o mesmo tio que estava ali. E tinha a moça do cachorro-quente, e tinha as lojas ali dos comerciantes que, como meu pai estava ali há muito tempo. Então era uma comunidade mesmo, né? As lembranças da Daniela, também muito observadora como o pai, dão uma boa visão de como era o centro antigamente. O cinema de rua fazia muito sucesso na região, bem que podia voltar, né? Que meu pai cresceu ali, né? E aí ele conta esses dias mesmo a gente estava passando ali, 15 de novembro está em reforma, ele falou, nossa, o chão é vermelho, é verdade, eu lembro que eu ficava com o pé vermelho, mas também olha a cor desse chão. Então meu pai, na hora que ele viu a cor da terra, ele teve tanta recordação que ele começou a me contar, ele falou do cinema, aí eu lembrei, foi quando eu lembrei, né, do cinema, que eu vi o filme ET. Na frente da Praça Afonso Pena tinha um cinema ali, mas era um cinema muito legal, muito bom, era grande, era gostoso ir ali. E eu vi o ET, eu lembro até hoje, gente, assim, muito forte o filme na cabeça, assim, eu lembro, sabe, na hora que eu saí, dei de frente com a Praça Afonso Pena, eu lembro dessa sensação de ter visto o ET e sair de frente da praça e respirar, assim, sabe, de imaginar essa questão da projeção. O agito do centro e as pessoas do bairro sempre foram inspiração para Daniela. Muitas vivências dela, ainda criança no centro, como a primeira ida ao teatro, foram um divisor de água para a carreira artística. Hoje ela é atriz e escritora e o centro ainda inspira a Daniela. Quem sabe a gente tenha um romance ambientado no centro de São José, porque poesia tem. E a arte, ela trabalha com emoção, com sentimento, com essa questão do humano. E eu aprendi muito, assim, com o comércio, com meu pai, com essa proximidade com o povo que o centro traz, né? De você estar ali no calçadão no sábado, precisando de uma loja para outra e lidando com o público, com pessoas. E aí, quando eu fui quando eu me apaixonei pelo teatro, né? Que foi uma paixão, me arrebatou o teatro. Depois eu fui para a literatura, que já era um amor que eu já tinha lá atrás. Quando eu me apaixonei pelo teatro, toda essa bagagem, né, que eu tinha experienciado no centro, aquilo tudo foi para mim, né, assim, como criar uma personagem. Eu tinha milhares de pessoas na minha cabeça, assim, de formas de andar, de formas de falar, de expressão corporal. E eu sempre gostei de observar as pessoas, eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Mais velhas, mais novas, sempre gostei de criança, sempre gostei de idoso, então eu trouxe isso do meu pai, do balcão mesmo, né, do comércio, do centro, dessas pessoas que passaram pela minha vida, que passaram, mas que sabe, é um mosaico, o teatro é um mosaico. No Teatro Benedito Alves, a minha escola era ali do lado, né, com certeza, assim, o Bilac tinha um mini teatro.
E o Benedito Alves era bem próximo, a gente ia até a pé. A gente passava ali, né, e pegava a Operação Pena e ia a pé ali. Eu lembro até do caminho que a gente fazia. E eu fui assistir O Menino do Dedo Verde, que era o livro que a gente tinha lido. E aí ali eu senti uma energia diferente, sabe? Eu falei, gente, eu queria estar ali no palco. Foi ali que eu percebi mesmo. E era ali que eu ia assistir sempre espetáculo. Mas eu lembro do dia que deu esse start, assim, esse clique na minha cabeça, que eu falei, eu queria estar ali naquele palco, eu queria estar ali. Aquele movimento das pessoas, o ir e vir, encontros improváveis de pessoas que vêm da Zona Sul com a Zona Leste, sabe? Talvez um romance de encontros improváveis nesse movimento, nessa dança, assim. Às vezes eu ficava olhando as pessoas de costas, assim, sabe, andando, parece que elas estão dançando quando tá cheio, sábado lotado no centro, aquelas pessoas andando, assim. É engraçado, as pessoas conseguem se organizar dentro daquela caoticidade, sabe? Você vê que ninguém se esbarra, as pessoas andam e eu me sinto segura no centro, sabe? Eu gosto de estar ali, daria um bom romance. E da poesia também, porque o banhado está aqui no centro. Né? O banhado faz parte do centro, a paisagem, assim, de repente você está ali, naquela loucura do centro, do comércio, tá com a cabeça quente. Banhado de Cassiano Ricardo. Pirilampo do vale, o que pisca além das montanhas? Entre verde e o negro do horizonte, poste, pastos, pistas. Casa de pessoas a passar pelo tempo. Tantos sonhos entre os campos. Casebres de árvores mortas e argila vermelha. Casarões de telhados de palácios e ladrilhos a brilhar. Construções mortas em linhas retas. Terá sido antes Bahia? Parte do oceano? Haverá fósseis de dinossauros, sambaquis escondidos pelo vento, conchas pequeninas descoloridas na neblina? Ao longe, ainda pode-se ouvir afinado apito de trem, emaranhando memórias a escorrer pelos morros da Mantiqueira, e entre ervas daninhas que dormem, dentes de leão, doce orvalho e reflexo da cidade em bolha de sabão. Hoje contamos histórias do centro que muita gente não conhecia. Novos olhares entre tantos cenários e personagens, que também fazem parte do Histórias do Meu Bairro. Espero você na próxima parada. Até mais!